Vamos lá, começar essa live. Creio que será uma live abençoada. Amém. Creio que Deus vai falar conosco nesta manhã. Amém. Elaine, Deus abençoe. Bom dia, bom dia. Você que vai entrando aí, amém. Vai curtindo aí essa live. Bom dia, bom dia. Vamos orar para começar. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, abençoado seja, Pai, esta live, Pai. Abençoa cada pessoa que vai estar entrando aqui nesta live, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, que essas pessoas venham para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor vai nos direcionar, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, que nos alcança todos os dias, Pai. Abençoa a família de cada um aqui representado, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Deus. Sei que será uma live abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu compartilhar aqui essa live. Amém. Enquanto eu compartilho, você vai aí já curtindo. Quando você curte, você diz assim: essa live é importante. Essa live é importante. Amém. Abençoe. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 17. Amém. Bom dia, Hannah, meu amor. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Bom dia, Fábio. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aleluia. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Deus abençoe Jussara, Angélica, Stephanie. Deus abençoe. Amém. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por tempo, por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo quanto naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico do Senhor, para que não andeis mais como andavam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 10 e 11 vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém. Depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como um aspecto. Welter, Deus abençoe. Como um aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor, e o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou e o pôs nas mãos do que estavam vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhante de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas eram como a cor de pedra de turquesa, e quando ao seu aspecto as 4 tinham a mesma semelhança, eram como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Andando eles estavam pelas 4 rodas, 4 lados, não se viraram quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam, não se viravam quando andavam, e todo o seu corpo e as suas costas e as suas mãos e as suas asas e as rodas que os 4 tinham estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, eles foram chamadas ouvindo eu, Galgal, e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do outro segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Aleluia. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e asas para se elevarem de sobre a terra. Também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alcançaram as suas asas e se elevaram da terra aos seus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta do oriental da casa do Senhor. E a glória do Senhor de Israel estava no alto sobre eles. Aleluia. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas, e a semelhança dos seus rostos eram
à dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? Ezequiel capítulo 11 vai dizer assim: Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azul, e a Pelatias, filho de Benaias, príncipe do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar as casas. Esta cidade é a panela, e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos soubem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada nos confins de Israel. Vós julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Dos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos. Antes fizestes conforme os juízos das nações, que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaias. Então caiu sobre o meu rosto e clamei com grande voz, e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu o fim ao resto de Israel? Aleluia. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teus parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová: ainda que o lancei para longe entre as nações, e ainda que o espalhei pelas terras, todavia lhe servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, diz Senhor, assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançadas, e vos lançarei a terra de Israel, e virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porém, dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aleluia. Amém, Igor. Deus abençoe. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e o executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia. Mas, quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhava, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade.
Aleluia. Depois o Espírito se levantou e me levou em visão à Caldeia para os do cativeiro, e se foi de minha visão que eu tinha visto, e falei aos cativeiros todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à leitura de Isaías 42. Amém? Vai curtindo aí para que essa live alcance mais pessoas, mais vidas. Amém? Que você seja um canal de bênção. Eis que o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a voz na praça. Aleluia. Aleluia. A internet está normal aqui. Aleluia. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio. Martinha, bom dia. Nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nelas está, e o espírito aos que andam nela. Aleluia. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto no povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que fazem o que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens da escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vos-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes, alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habitam, executem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo que calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como o que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Aleluia. Os montes e outeiros tornarei em deserto a toda a sua erva. Aleluia. Taislane, bom dia. Bom dia, mãe. Essa mãe. Farei secar e tornarei os rios em ilhas e as lagoas. Maristela, bom dia. Secarei e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-lo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como um mensageiro a quem envio? E quem é cego como o galardo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas
não as guardas, ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Aleluia. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, e engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isso, que atenda e ouça o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não davam ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhe pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Provérbios 7 vai dizer assim: Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Paz, Alexandre, Deus abençoe. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. E chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com as suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Bom dia, mãe. Essa mãe. Ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegava às sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outra hora nas praças. Em cada esquina fica espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino, do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata, e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como um boi levado ao matadouro, ou como um servo que vai cair num laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Bom dia, Domingos. Bom dia, Denilson. Feliz Mina. Bom dia, Joelma, Adriana, Leone. Bom dia, bom dia. Amém. Livro Final da Tempestade.
Em vez de aproveitarem as circunstâncias para amadurecer e avançar, optam por se agarrar ao conforto de pensar ser o seu lugar seguro. Por pior e cruel que seja este local de estagnação, assim tornam-se passivas perante as tempestades, e tudo o que conseguem fazer é lamentar, sofrer, colocar a culpa em alguém e questionar porque tudo de ruim no mundo só acontece com elas. O que não param para pensar é que, se estão presas no mesmo lugar, vivendo esse ciclo de novo, e mais uma vez, muito provavelmente é pelo fato de que em algum momento eles escolheram não crescer, não aproveitar os desafios para amadurecer e entender que estratégias podem desenvolver para não serem derrubados nas próximas vezes. Em diversas ocasiões, essas pessoas até sabem como a tempestade funciona, percebem algo que não está certo em suas vidas, mas, como mencionei, há uma notável diferença entre saber o que irá acontecer e definitivamente se posicionar diante de algo eminente. Isso fica claro quando vemos como os países que enfrentam fenômenos climáticos recorrentes, como o Japão, lidam com suas dificuldades. Ao serem surpreendidos por algum desastre natural, nenhum deles fica apático, sem ação ou passivo depois da devastação local. Com isso, o que eu me pego pensando de vez em quando é que muitas pessoas acabam amadurecendo e vencendo e se superando porque não tem outra opção. Assim como esses países, elas não podem se dar ao luxo de ficar choramingando para sempre enquanto a vida passa. Então, aquelas que permanecem se queixando sem parar, olham para os que se superam e amadurecem e pensam que isso lhe aconteceu por serem privilegiados de alguma forma. Essa é a diferença entre alguém que abraça a mudança e o crescimento e alguém que nunca vai chegar a lugar algum, a menos que mude. Por outro lado, o crescimento não significa dar apenas uma volta por cima em algum problema. Não é sobre ser bem-sucedido em alguma batalha ou superar somente um obstáculo. Engana-se quem pensa que não precisa perseverar e ser focado para crescer. Há aqueles que acham que amadurecer acontece por acaso, e é claro que algumas vezes acabamos aprendendo e crescendo como resultado de um evento isolado e inesperado. Mas na maior parte do tempo, o amadurecimento ocorre quando abraçamos esse processo, por mais doloroso que ele seja. Sim, crescer dói, mas precisa ser parte do nosso estilo de vida. É como C.S. Lewis escreveu uma frase que eu amo: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Falando em C.S. Lewis, vamos ler O Peso da Glória. Livro. Assim, a relação entre o discurso e a escrita é de simbolismo. Os caracteres escritos existem exclusivamente para os olhos. As palavras pronunciadas existem somente para os ouvidos. Há uma completa descontinuidade entre eles. Ambos não são iguais, nem mesmo um é a causa da existência do outro. Um deles é simplesmente um sinal do outro e significa isso por meio de uma convenção, mas uma gravura não se relaciona com o mundo visível exatamente do mesmo modo. As figuras são elas mesmas parte do mundo visível e o representam somente por serem parte dele. Uma visibilidade tem a mesma fonte. Os sóis e as lâmpadas não pinturas parecem brilhar somente porque os sóis reais ou as lâmpadas brilham sobre eles. Ou seja, eles parecem brilhar bastante porque realmente brilham um pouco ao refletir os seus arquetipos.
A luz do sol numa pintura, portanto, não está relacionado ao brilho do sol real, assim como as palavras escritas estão relacionadas às que foram pronunciadas. É um sinal, mas também algo mais que um sinal, e é apenas um sinal por ser também mais do que um sinal, porque nele a coisa significativa está realmente de certo modo presente. Se tivesse de nomear essa relação, eu a chamaria sacramental e não simbólica. Contudo, no caso pelo qual começamos, o caso da emoção e da sensação, estamos até mesmo muito além de mero simbolismo, pois, como vimos, uma mesma sensação não somente acompanha nem meramente significa emoções diversas, opostas, mas se torna parte delas. A emoção que desce pelo corpo, por assim dizer, até a sensação e a digere, transforma e transubstância, de modo que a mesma emoção que percorre o sistema nervoso é prazer ou é agonia. Não sustentarei aquilo que eu chamo de transposição, seja a única maneira possível pela qual o meio mais pobre possa responder a um mais rico, e eu argumento que é difícil imaginar algum outro meio. Portanto, ao menos é improvável que a transposição ocorra sempre que o mais elevado reproduz a si mesmo no inferior. Dessa forma, fazendo uma pequena digestão, parece-me muito provável que a real relação entre a mente e o corpo seja uma relação de transposição. Estamos certos de que, pelo menos nesta vida, o pensamento está intimamente conectado com o cérebro. A teoria que afirma que o pensamento é meramente um movimento do cérebro é, na minha opinião, absurda, pois se assim fosse, essa mesma teoria seria meramente um movimento, um evento entre átomos, que pode ter velocidade e direção, mas a respeito do qual seria um sentido usar as palavras verdadeiro ou falso. Desse modo, nós somos impelidos a um tipo de correspondência, mas se assumirmos uma correspondência de um para um, significa que temos que atribuir uma complexibilidade quase extraordinária e uma variedade de eventos ao cérebro. No entanto, proponho que uma relação de um para o outro é provavelmente muito desnecessário. Todos os nossos exemplos sugerem que o cérebro pode responder, num sentido corresponde adequada e elegantemente a aparentemente infinita variedade de conscientizações, sem oferecer uma única modificação física para cada uma das modificações de conscientização. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à leitura do Salmo 91. Amém. Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor.
a leitura do Salmo 23, que vai dizer assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me proteges. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, que sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Alguém tem algum motivo de oração antes que eu encerre essa live? Amém. Aleluia. Pai amado, Pai querido, eu quero te entregar, Pai, a vida de Carlinho. Quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida dele. Sei que o Senhor sempre tem cuidado, Pai. Sei que o Senhor já curou, já libertou ele. Só gratidão, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida dele. O Senhor possa estar abençoando cada vez mais a vida dele. Que ele possa estar te reconhecendo, Pai, como Senhor e Salvador da vida dele, Pai. Que ele possa se aproximar cada vez mais de ti, Pai. Que ele possa ser um testemunho vivo da tua graça, da tua misericórdia, Pai, sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, eu te agradeço, Pai, por cada autoridade da cidade de Gandu, do Brasil, Pai. Abençoa cada autoridade, Pai, constituída, porque não há nenhuma autoridade constituída se não fosse por Ti, Pai. O Senhor está no controle. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que esteve aqui na minha live, Pai. Na nossa live, Pai. Que é tudo para Ti. Toda a honra, toda a glória, todo louvor. Porque dele, por meio dele, só para Ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para Ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo e com toda a tua família. Amém.